Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu nos oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Meu irmão, minha irmã, que bom que mais uma vez nós estamos juntos na graça do nosso Senhor. Junto com essa belíssima palavra, o Senhor vem nos mostrar que o cristão incomoda o mundo. Irmão, essa palavra se encontra hoje para nós meditarmos, para a nossa reflexão desse dia, no Evangelho de São João, capítulo 7, 1 e 2 e seguintes. E lá começa assim. Depois disso, Jesus percorria a Galiléia, e ele não queria deter-se na Judéia, porque os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Aproximava-se a festa dos judeus, chamada dos tabernáculos. Mas quando os seus irmãos tinham subido, então subiu também ele à festa, mas não em público, mas despercebidamente. Algumas das pessoas de Jerusalém diziam: não é este aquele a quem procuravam tirar a vida? Todavia ele fala em público e não lhe dizem coisa alguma. Porventura reconheceram de fato as autoridades que ele é o Cristo? Mas isso nós sabemos de onde vem. Do Cristo, porém, quando vier, ninguém saberá de onde seja. Enquanto ensinava no templo, Jesus exclamou: Ah, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Entretanto, não vim de mim mesmo, mas o verdadeiro aquele que me enviou. E vós não conheceis, eu conheço, porque venho dele e ele me enviou. Procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe deitou as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. Amém? Meus irmãos, olha que interessante. Essa palavra vem falar para nós hoje. Jesus estava indo a uma festa, ele não queria, porém, passar pela Galiléia. Depois disso, Jesus percorria a Galiléia. Então ele deitou-se e não queria entrar na Judéia, porque os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Jesus se aproximou das festas dos tabernáculos com seus irmãos, com sua família, mas ele não podia, ele não queria passar pela Judéia, porque ele sabia que tinha muita gente querendo já tirar-lhe a vida. Irmãos, olha que interessante, o capítulo 2 ele fala: aproximava-se a festa dos judeus chamada dos tabernáculos. Os irmãos dele subiam. Os irmãos dele aqui no versículo 10 fala que os irmãos dele iam subindo e Jesus, mas ele não pôde ir publicamente, ele ia nas escondidas, porque ele sabia que aquele povo queria pegá-lo. Irmãos, Jesus ele incomoda até hoje. Mas ele sabia que não era chegada a sua hora, então ele arrumava um jeito de ir também, mas não às vistas de todo mundo, porque ele sabia que o povo queria prendê-lo, o povo queria tirar-lhe a vida. E fala que depois algumas das pessoas de Jerusalém diziam: mas não é este? Algumas pessoas ainda viam ele ainda, conseguiam ver ainda. Mas não é este? Aqui eles procuraram tirar-lhe a vida? Olha que interessante, irmão. Mas não é este? Algumas pessoas reconheceram Jesus Cristo. Mas aí fala assim depois, no capítulo 26. Todavia devo falar em público. Jesus falou com eles, dizendo algumas coisas. Porventura percorreram de fato as autoridades? O povo perguntando: mas não é esse? Será que eles reconheceram? Será que eles entenderam que esse é o Cristo, aquele que há de vir? Não, esse aí nós sabemos quem que é. Esse nós sabemos que é aquele Jesus de Belém, que foi criado nas mediações de Nazaré. Irmãos, e Jesus começa a falar com eles mais uma vez: vós me conheceis, mas aquele que me enviou vocês não conhecem, porque eu fui enviado por aquele e eu o conheço. Irmãos, olha que interessante, quando a gente entra na palavra de Deus, quando a gente começa a mergulhar, o Senhor vem nos mostrando, já vem ensinando várias coisas. Porque Jesus fala que enquanto eu ensinava no templo, ele exclamou: ah, vós me conheceis de onde sou. Mas entretanto eu não vim de mim mesmo, mas é verdadeiro aquele que me enviou, e vós não o conheceis, e eu o conheço. Irmãos,
Todo cristão parece que ele anda meio que na contramão de tudo aquilo que é aquilo que é do mundo, aquilo que é terreno. Aquilo que é terreno, aquilo que é desse mundo, o cristão vai incomodar. Nós que lemos a palavra, que o Senhor, quando Ele nos dá um pouquinho de entendimento, nós sabemos que vai incomodar e nós não podemos ter medo disso. Nós não podemos temer, porque a verdade, nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Jesus fala que nós vamos para o outro lugar, porque Ele veio de outro lugar também. E Ele quer todos nós que estamos do lado dEle, que nós vamos com Ele. Então nós não podemos temer. Nós não podemos temer, porque Jesus ele veio para aqueles, os escolhidos dele, mas Ele não quer perder um só. E Ele sabe que estava chegando a hora, por isso que Ele saía às escondidas, não podia aparecer, porque Ele sabia que estava chegando a hora. O interessante é que nesse capítulo 30 fala, né? Procuravam detê-lo, mas ninguém o deitou a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Irmão, tudo tem a hora certa. Tudo tem a hora certa na nossa vida. Quantas pessoas que lêem a palavra ainda não conseguem entender, procura entendimento, Jesus vai dar o entendimento para você na hora certa, na hora, no tempo dele, quando ele achar que você precisa começar a entender, e você vai entender, você vai beber das graças de Deus, você vai ver o quanto que é doce a palavra de Deus. Porque muitas vezes nós ficamos preocupados, a gente pede, é lógico que nós temos que pedir, insistir com a palavra do Senhor, porque a palavra dele mesmo fala, procura porque você vai achar, bate que vai ser aberto, insista. E nesse dia de hoje, algumas pessoas aqui, a própria palavra do Senhor vem falar, que reconhecia Jesus Cristo, mas não entendia que Ele era o Cristo, reconhecia Ele como Jesus, aquele Jesus que nasceu em Nazaré. Mas Ele é aquele que veio fazer a diferença no meio de nós, tudo que está para acontecer logo, logo, mas ainda não era chegada a sua hora, por isso eles não conseguiram pôr as mãos em Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, que nesse dia de hoje, que o amor do nosso Senhor, que a graça do Espírito Santo habite dentro do seu coração, que você nunca pare, que você consiga de verdade inclinar a sua cabeça e clamar, Espírito Santo, vem sobre o meu coração e me ajuda a entender essa palavra. Irmão, e quando for a hora certa, o Senhor vai te dar a coragem, vai te dar o entendimento, que você vai ver, você vai começar a entender e degustar da palavra de Deus, o quanto que ela é doce na sua vida. Que o amor, que a misericórdia do Pai, mais uma vez, fica com você. Tenha um santo e abençoado dia, ficam todos em paz e até a próxima.